Graça e paz, povo de Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Bispo Alex, pastor Avelino, estamos juntos mais uma vez com vocês, trazendo uma palavra poderosa para a tua vida e a tua família. Amém? Amém, glória a Deus. Bom, hoje eu quero compartilhar um texto que veio ao meu coração esses dias, que está lá no livro de Efésios, capítulo 5, e o versículo 15 e 16, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, pessoas imprudentes, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Amém? Meus amados irmãos, estamos vivendo um momento muito difícil, né? Como sempre estamos começando a live família falando sobre isso, né? A respeito desse tempo que a família está dentro de casa, né? E por estar dentro de casa, é evidente, muitos irmãos estão trabalhando home office, ou seja, trabalhando dentro de casa. Muitos colégios não estão funcionando, né? E as pessoas estão estudando em casa. E ainda tem as tarefas dos lares e tem tantas coisas para fazer e o tempo parece curto, né? Isso parece... A casa não para, não né? para. Então agora minha casa é escritório, é trabalho, É verdade. é gabinete pastoral, é igreja e sala de aula. Sala de aula, bênção de Deus. Então, Amém. com tudo isso, eu e minha esposa temos tentado a questão de remir o tempo, ou seja, deixar o tempo quitado, fazer tudo direitinho para que verdadeiramente a gente consiga fazer todas as atividades em um dia. Ou seja, nós temos 24 horas, 1.440 minutos e 86.400 segundos para poder programar a vida de um dia, né, pastor? De um dia. Precisando dormir, né? E precisando dormir, que é uma coisa importante. Nós precisamos dormir, não dá para ficar 24 horas no ar. Verdade. E aí, como eleger essas prioridades? Então, a gente vai dar 3 lições rápidas para que você venha entender e compreender qual é a vontade de Deus, né? Primeira qual é? Prioridade. A gente tem que começar a ver e selecionar as prioridades. Verdadeiramente nós precisamos da direção do Senhor para estar estabelecendo essas prioridades, para que não seja o que eu acho, o que o outro acha, mas que verdadeiramente seja aquilo que o Senhor tem para nós como prioridade. Em Mateus 6,33, a palavra do Senhor fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós não somos confiáveis para definir as nossas prioridades. Muitas vezes o que a gente acha que é prioridade não é. Muitas vezes a gente coloca a família em último plano e nós precisamos colocar a família no devido lugar, dando prioridade a Deus, ao seu reino, à sua justiça e colocando a família nesse próximo passo, né, nesse segundo lugar. Então nós temos que estabelecer esta prioridade segundo a orientação do Senhor, para que haja verdadeiramente bênção em nosso lar. Então, nesse caso, quando nós elegemos as coisas que são prioritárias, ou seja, aqueles que são os mais importantes, nós vamos medir o nível de consequência, né, de cada atividade durante o dia que vamos realizar. Ou seja, para que eu venha ter um horário equilibrado, remir o tempo, como a Bíblia diz que nós temos que ser sábios para remir o tempo, dentro da família, dentro da casa, né, daquilo que temos que fazer naquela hora certa, a prioridade ela vem no topo da lista, ou seja, porque até o próprio nome diz, né, fica até uma redundância, né? Prioridade porque é primeiro, né? E a Bíblia diz que eu tenho que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus não é a igreja, o reino de Deus não é a congregação, nem os trabalhos da igreja. O reino de Deus é a vontade de Deus estabelecida. Amém. Como a pastora falou, isso envolve a família, isso envolve você cuidar mais das pessoas do que das coisas, ou seja, a propriedade, o equipamento é menos importante do que as pessoas. As pessoas são mais importantes. E nesse contexto, vale a pena, como prioridade, colocar um culto doméstico na sua família. Fazer um culto doméstico na sua casa, fazer oração com seus filhos, se você puder, com o seu marido, com a sua esposa, não é? Levar a sua família para Cristo. Essa é a sua prioridade. A nossa prioridade durante um dia é agradar a Deus.
né? Nesse sentido de agradar a Deus, a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 5,8, que se alguém não cuida dos seus parentes, ou seja, da sua família, e especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então temos que entender que essa é a vontade de Deus, que você cuide da sua casa, cuide espiritualmente da sua família, da sua vida. Nada é mais importante do que a vida, do que a sua família. Isso aí é a vontade de Deus, é o reino de Deus. O reino de Deus é de vida e não de morte. Amém? Bom, a segunda coisa, isso nós estamos falando para vocês, os critérios que você deve fazer durante o dia para que, ao remir o tempo, você venha separar o momento certo para cada coisa. Prioridades. Então faz uma listinha do que é prioridade. Prioridade de família, pessoas, Deus, né? Deus em primeiro lugar, a vontade dele, a obediência. E não fazer aquilo que nos sentimos bem, mas fazer aquilo que verdadeiramente seja o melhor para a nossa família. A segunda coisa aqui, pastora, são as coisas do quê? Outro ponto, importantes. Vamos ir para aquilo que é importante. E segundo Tessalonicenses, no capítulo 3, nos versículos 10 a 12, diz assim: quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, não andam, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Amém. Duro isso. Mas é o seguinte, o que a Bíblia está dizendo, tem a sua família, tem Deus lá em primeiro lugar, porque prioridade, eu estou falando que você vai organizar o seu dia. Segundo lugar, tem as coisas chamadas do trabalho. Né? Quando eu falo trabalho, não falo só do trabalho, pastora, do trabalho remunerado, mas de tudo aquilo que você faz que é sua obrigação. Estudar, né? Fazer uma prova, fazer um trabalho, qualquer coisa que diz respeito a uma obrigação, algo que você tem que fazer e por ali que você vai ter uma remuneração talvez. Então, tem muitos irmãos que infelizmente usam esse texto lá de Mateus 6,33, buscar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas para justificar não trabalhar. Não, pastor, a Bíblia diz que eu tenho que buscar Deus, vou orar o dia todo, vou ficar o dia todo lendo a Bíblia e vou ficar em casa porque, sabe como é? Que o mais ele vai dar. Não é assim muito não. A Bíblia fala que nós devemos trabalhar, não é isso? Vamos comer do fruto do nosso trabalho, né? O Senhor fala claramente em relação à ociosidade. Até porque a ociosidade faz com que a nossa mente seja ocupada por aquilo que não agrada ao Senhor. Então não fique ocioso. Eu sei que nessa quarentena, muitas vezes a gente fica desanimado, sem ter muito, eu vou fazer isso depois, e você começa a se desorganizar completamente. Então não fique ocioso. Coloque as prioridades e coloque aquilo que é importante. Porque o tomar café com a família é importante, o almoçar é importante, esses momentos são importantes. A gente está dividindo, compartilhando e um está falando com o outro. Isso é extremamente importante. Vai nos fazer crescer e nos unir mais como família. Amém. Então isso é esse segundo ponto, né, que é aquilo que você tem que separar na sua agenda. Primeiro, as prioridades. Segundo, aquilo que é importante. Aquilo que você tem que fazer porque é sua obrigação, como servir, como ajudar, como trabalhar, estudar, tem que estudar, fazer o melhor para tirar uma boa nota, tudo isso é um esforço, né? Não vai achar que vai cair do céu. Deus não, em nenhum momento na Bíblia, Deus manda você ficar sem servir, sem fazer a sua parte, né? É uma vocação, porque o trabalho, irmão, é um exercício da vocação dada por Deus. Isso que você aprendeu a fazer, foi Deus que lhe ensinou, foi Deus que lhe vocacionou. Então você, utilizando da melhor forma, você está dando testemunho das capacidades que Deus lhe deu. Amém. E as oportunidades vão surgir para que creio. você seja um bom profissional na área que Deus dotou você desse conhecimento. Amém? Amém. E Uma por semeadura e uma colheita, exato. né? E por fim nós temos o terceiro ponto, que é o ser planejado. Então nós precisamos fazer os planejamentos. Em Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, nisso pensai. Se nós tivermos uma vida onde possamos planejar, possamos nos organizar, colocando as prioridades, aquilo que é importante, com certeza vai ter tempo para diversão, vai ter tempo para conversar. O que muitas vezes acontece é que, sem exercer essas prioridades e aquilo que é importante, nós nos desorganizamos a tal ponto que não sobra tempo para se divertir. Então, nós convivemos e começamos a ver famílias estressadas, saturadas, sugadas, onde um não tem paciência com o outro, porque há uma total falta de planejamento. A diversão é importante, o lazer é importante para a família, os momentos de brincadeira entre pais e filhos é muito importante, mas tudo no seu tempo e de forma planejada. Lembre-se que nós somos exemplos para os nossos filhos. Lembrando que quando se fala de férias, né, geralmente as pessoas associam férias e com o planejamento, né? Então a mesma coisa é a diversão. Nós temos vários momentos, né, durante o dia que a gente pode estar olhando rede social, né, vendo vídeos, né, assistindo televisão, e muitas vezes pode lhe roubar o tempo da prioridade, tá? E do que é importante. Então veja a ordem das coisas. Primeiro, prioridade. Depois, o que é importante. E por fim, aquilo que pode ser planejado. Uma férias, um passeio, assistir um filme em família comendo uma boa pipoca, descansando com os filhos, passeando, tendo uma boa noite de sono. Não, a sono tem que ser programado, tem que ser um planejamento para que você sobre tempo para dormir, que não adianta ter prioridade e coisas importantes se não tiver um bom sono. Então, o cristão também tem que aliviar a tensão, tem que descansar, tem que ter um momento de lazer com a sua família. Amém. E lá em Filipenses fala que tudo que é irmão, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama, e se alguma virtude há, de algum louvor existe, nisso devemos pensar. Não só pensar como nos ocupar. Ou seja, o lazer tem que se enquadrar nisso. Que seja uma coisa boa, agradável, alguma coisa justa, pura, amável, e que seja de boa fama. Isso, com certeza, Deus vai te orientar para que você venha remir o seu tempo nesse momento. Amém? Amém? Vamos orar agora? Amém. Pai, te louvamos e te agradecemos, porque compreendemos que o Senhor está falando com cada um, tem falado com as nossas vidas para nós remir o tempo. Aproveitarmos o tempo que temos, 24 horas de um dia, e sabemos dividir bem aquilo que é prioridade, aquilo que é importante e aquilo que pode ser planejado. Nos ajuda a pegarmos papéis, Senhor, e escrevermos, depois desta live, deste estudo, desta mensagem, aquilo que venha a ser o melhor, em termos de que prioridade para a nossa família, para a nossa vida, que é o Senhor, e fazer a Tua vontade. O que é importante, o nosso trabalho, nossos estudos, nossas vocações. E, meu Deus, aquilo que pode ser planejado e deve ser planejado, o lazer, o descanso, que possa ser uma bênção na vida dos teus filhos. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe vocês, um grande abraço e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Amém. A paz, amados. Deus abençoe.